gentileza, humildade, mansidão, amabilidade, longanimidade, paciência. Todos esses atributos do Senhor nós confessamos, reconhecemos, e nós os confessamos também, reconhecemos eles também na forma em que o Senhor estabeleceu e deu à humanidade a maternidade. As mães são uma expressão real desse cuidado generoso, amoroso do Senhor para com a criação. Pai, nós queremos nesse momento, nesse exato momento, bendizer o Teu nome pelo dom da maternidade, agradecendo ao Senhor pela vida das mães de nossa igreja. Nós bendizemos ao Senhor em louvor, porque podemos ver nessas irmãs todos esses atributos que o Senhor comunicou a elas: amor, sabedoria, longanimidade, cuidado, paz, humildade, mansidão. Senhor, como é bom reconhecer a graça do Senhor através da graça de nossas mães. Reconhecer a misericórdia do Senhor através da misericórdia das nossas mães. Reconhecer também a justiça, a retidão, a santidade do Senhor na justiça, retidão e santidade de nossas mães. Obrigado, Senhor. Nós louvamos, bendizemos ao Senhor por essas mulheres, as quais o Senhor deu o dom de serem mães. Nós queremos, nesse momento, agradecer, mas também rogar por elas. Rogar por todas elas, aquelas que tiveram seus filhos biológicos, aquelas que assumiram a responsabilidade de cuidar de filhos que não eram seus por meio da adoção, decidindo ser mães. E nós bendizemos ao Senhor e rogamos agora por elas para que o Senhor as abençoe. Nesse mundo onde a maternidade é desprezada, nesse mundo onde ser mãe é algo que é deixado para o 10º lugar na prioridade de uma mulher, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor renove no coração dessas mulheres o prazer de ser mãe. E o Senhor, no poder do Teu Espírito, traga a elas o grande entusiasmo e alegria de serem mães. Que elas entendam o grande privilégio que elas receberam do Senhor. E, renovadas pelo Senhor, estejam prontas, postas a trabalhar com afinco na vida dos seus filhos. Encoraja elas, Pai. Renova elas. Consola as que estão abatidas, as que estão desencorajadas e entristecidas. Mas que, acima de tudo, elas possam ter o olhar do cuidado do Senhor para continuarem cuidando daqueles que o Senhor as entregou. Pai, abençoa as nossas mães, abençoa as mulheres da nossa igreja com um espírito inabalável, um amor dedicado, um amor como o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, sacrificial, que se entrega pelo bem do próximo. Abençoa as nossas mães. Nós também queremos, nesse momento, rogar por nossas irmãs que ainda não receberam esse dom, mas têm a expectativa, têm o desejo de serem mães. Abençoa, Senhor, essas irmãs. Concede a elas também o grande privilégio, a grande alegria de poderem gerar vida através do dom do Senhor. Abençoa as famílias da nossa igreja, para que elas sejam plenas em Ti e plenas aqui já, nesse momento. Senhor, renova. Acima de tudo, dê a essas irmãs temor do Senhor, para que elas, como João Batista, ensinem que o Senhor Jesus é que deve ser o grande objetivo dos filhos dela. Que elas se coloquem em seu lugar, apontando para Jesus e dizendo: meu filho, olhe para Cristo. Meu filho, olhe para Cristo. Testemunhando que só no nome de Jesus é que há salvação e vida eterna. Abençoe as nossas mães, a nossa oração, em Jesus mesmo. Amém. 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 Obrigado, irmãs. Deus abençoe. Ao final do culto, nossa igreja quer dar uma lembrancinha para você.
Então não vá embora sem pegar essa lembrancinha ao final. Meus irmãos, hoje, além de ser um dia especial por causa dos Dia das Mães, eu estou muito contente porque finalmente hoje nós vamos poder começar a distribuir um documento muito importante da nossa igreja, que é o Diretório de Membros. Finalmente ele está pronto, ficou muito bonito. E o que é esse documento? O que é esse documento? Esse documento é um documento da igreja, ou seja, dos membros da igreja, onde nós temos aqui a relação de todos os que são membros. E nós temos os dados desses membros com seu cônjuge, se eles são casados, com seus filhos, se eles são os pais. Temos a sua data de nascimento, a sua data de casamento e o seu contato telefônico. Então, como é que você, que é membro da IBVB e vai receber esse documento, você vai usá-lo? Esse é o documento que você vai fazer uso no seu momento devocional. Nós temos a expectativa de que durante a semana você tenha uma rotina de devoção ao Senhor, onde você lê as Escrituras, você ora. Então esse documento você guarda de preferência na sua Bíblia, ou naquele lugar onde você faz o seu devocional. E ali então, no momento onde você está dedicado à oração, você se comprometa a orar pelos membros da igreja, a se lembrar deles. Nós temos no nosso grupo 57 membros, e mais os seus filhos são quase 80 pessoas. O que isso quer dizer então? Se você orar aí por 2 ou 3 nomes no dia, em um mês você orou por todas as famílias da nossa igreja. E é isso que nós pedimos então. Que você tenha esse livrinho e durante o seu momento de oração você pegue ali 2, 3 nomes, lembre, ore por ele. E levando ao Senhor os seus irmãos em oração, lembrando dele. Você pode, se você fizer isso, e aí eu quero encorajar você a fazer isso, você pode mandar uma mensagem para o seu irmão e perguntar: como eu posso orar por você? Tenho orado aqui, tenho usado o diretório de membros, quais são os motivos que eu posso orar por você? Se lembrar de oração, utilizando também os pedidos que nós fazemos aqui às terças-feiras. Então, eu estou muito contente de ter esse documento pronto e quero encorajá-los então a conhecer quem são os membros da igreja, quem são os irmãos que nós estamos comprometidos, e encorajado e estimular você a viver a plenitude da comunhão cristã, realmente se conectando e tendo comunhão plena com as pessoas. Então, ao final do culto, o irmão Albert lá embaixo está com os diretórios, não vai embora sem pegar o seu. Nós temos um para cada membro. Um para cada membro. Você pode fazer isso no seu momento de devoção familiar, mas cada membro tem uma unidade lá esperando você. Vamos orar mais uma vez e eu quero passar para a pregação da palavra. Deus bendito, mais uma vez nós queremos entrar na presença do Senhor em oração, para bendizer o teu nome em gratidão e louvor. Queremos agradecer ao Senhor, porque essa semana recebemos a grande dádiva da chegada da Bianca. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dela, pela vida da família Gustavo, da Aline, da Alexia e da Natasha, e te louvamos pela chegada da pequena Bianca. Nós queremos rogar as bênçãos do Senhor sobre essa criança, pedindo que o Senhor a abençoe, dando a ela maturidade espiritual, intelectual, física e emocional, e que ela se desenvolva como uma serva do Senhor para a glória do teu nome. A nossa família, a minha família, agradece ao Senhor pelo retorno da minha filha, Anelisa. Uma grande alegria tê-la de volta em nossa casa depois de 1 ano e 9 meses fora. E nós estamos muito contentes ao Senhor pelo testemunho de vida dela, pela fidelidade dela ao Senhor e pelo testemunho de fé dela. Obrigado porque o Senhor preservou o coração dela. Ela tem demonstrado temor ao Senhor. Isso nos alegra acima de qualquer outra coisa que ela possa experimentar. Então nós estamos contentes. Recebe a nossa gratidão. Abençoa a Ana também na sua volta, para que ela possa, mais rápido possível, se readequar e ter os seus planos abençoados pelo Senhor. Pai, nós queremos lembrar, nesse momento, a Igreja Batista Bíblica no Rio de Janeiro,
igreja pastoreada pelo pastor Maurício Andrade. Te louvamos pelo testemunho fiel dessa igreja nesses anos todos, que ela está ali no Rio, uma cidade tão desafiadora e difícil. Mas nós bendizemos ao Senhor em gratidão por eles e pedimos que o Senhor continue os abençoando. Especialmente agora nesse momento onde eles estão se mudando para um novo prédio. E nós queremos agradecer ao Senhor com eles pela providência do Senhor e pedir que essa mudança seja algo que traga ainda mais intensidade no testemunho que essa igreja tem dado na cidade do Rio de Janeiro. Abençoa essa igreja. Pai, agora nós vamos nos voltar para a palavra do Senhor e ouvir a inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos instrua e que o Senhor fale conosco. Que o nosso coração, nessa noite, seja movido às coisas espirituais, mas que são também reais, já aqui no nosso dia a dia. Nos ajuda a enxergar aquilo que precisamos. Que o nosso coração esteja mais disposto a amar ao Senhor com toda a nossa força, entendimento e alma. Nos abençoa no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito. Amém. Marcos capítulo 12. Vamos hoje ao verso 28 desse capítulo longo de Marcos. E o trecho dessa noite nós vamos até o verso 37. Marcos capítulo 12, verso 28 ao verso 37. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo São Marcos 12, verso 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, o escriba disse: muito bem, mestre. É com verdade, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Nós temos visto e analisado esse capítulo 12 do livro de Marcos, e temos visto muitas interpelações ao Senhor Jesus. Grupos diferentes têm se achegado a Ele para ouvi-lo, e nem sempre com uma disposição tão piedosa. Aliás, nunca com uma disposição piedosa. Primeiro, os herodianos se juntaram aos fariseus para questionar Jesus, tentando derrubá-lo. Depois, outro grupo veio, e finalmente, como nós vimos
na semana passada, os saduceus, que não criam na ressurreição, vieram também para tentar testar o Senhor Jesus, fazendo perguntas capciosas, ou perguntas aparentemente difíceis, na tentativa de desmoralizar o Senhor Jesus, ou deixar ele mal com os seus ouvintes. Mas o que Marcos relata para a gente é que, após essas discussões, após essas respostas que Jesus concedeu, e todas elas são uma sequência uma das outras, né? Especialmente essa, que Jesus dá aos saduceus, falando de que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, e que a ressurreição é segura, porque Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, Deus é Deus de vivos. Um homem escriba, ele fica movido por essa discussão. Ele é movido por essa discussão. E, aparentemente, de acordo com o relato que Marcos nos traz, esse homem se sente, então, interessado em realmente fazer uma pergunta sincera ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós percebemos nesse trecho aqui, diferente das outras perguntas que Jesus vinha recebendo no capítulo 12 de Marcos, é a intenção do seu oponente, por assim dizer, ou do seu questionador. Esse homem parece que vem com boa vontade. Diferente dos outros que queriam testar Jesus, queriam provar Jesus, queriam desmoralizar Jesus, esse escriba agora, que é um intérprete da lei, alguém que era responsável pelas cópias do Antigo Testamento, pelas cópias dos textos sagrados e os textos considerados como instrutivos para o povo de Israel, para os judeus, ele é movido a fazer uma pergunta legítima. Mas isso não quer dizer que essa pergunta, sendo ilegítima, é que não tinha uma intenção de testar Jesus. Ele vem para ver se Jesus está alinhado com o pensamento dele. Deixa eu ver se esse Jesus está com o coração no lugar mesmo. Deixa eu perceber se esse Jesus está com o coração no lugar, se ele está com a teologia no lugar, se a interpretação dele da lei está no lugar. E ele faz uma pergunta muito simples. Pergunta que está aí no final do verso 28. Qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? E a gente percebe essa intenção dele, então, pelo fato dele ser um escriba. Como eu disse, o escriba ele é responsável por fazer cópias dos documentos, mas ele é responsável também por dar interpretação dos textos aos judeus, de dar instrução aos judeus, de explicar as leis do Senhor aos judeus. Ele tem como trabalho, como ofício, ensinar a Torá, ensinar o Antigo Testamento. E muitas vezes, então, ele mesmo muitas vezes é possível que ele mesmo tenha tido que responder essa pergunta. Qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal requisito que Deus faz aos seus seguidores, ou aos homens como um todo? E ele chega então para perguntar para Jesus. Jesus, tenho visto que você respondeu bem aí aos escribas, aos fariseus, aliás, aos saduceus, aos herodianos. Estou interessado em ouvir de você. Qual é o principal de todos os mandamentos? E a resposta do Senhor Jesus, como nós vimos já em todos os outros casos, é muito clara, muito direta e muito simples. O Senhor Jesus vai voltar o olhar daquele escriba para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. A grande ordem que Moisés dá aos israelitas quando eles estão a ponto de entrar na Terra Prometida. O famoso Shema. Shema Israel. Ouve, Israel. Ouve,
Israel. O Senhor Jesus vai fazer exatamente uma declaração do texto de Deuteronômio, reafirmando as palavras de Moisés como o grande mandamento. Que grande mandamento? Qual é então esse grande mandamento? Verso 29 e 30. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A primeira resposta do Senhor Jesus volta esse escriba para o lugar onde ele conhece. E é um lugar muito evidente da ordem do Senhor, do desejo do Senhor, do anseio do Senhor para com o povo de Israel. Ouve, Israel, só há um Deus. A afirmação do Shema é essa: só há um Deus, não há outro. Vocês estão entrando na terra de Canaã e lá aqueles povos adoram muitos deuses. Aqueles povos celebram várias divindades, mas todas elas são falsas. Todas elas são ilegítimas. Todas elas não passam de ídolos. Saibam, povo de Israel, saibam que não existe nenhum outro Deus. Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Jesus traz essa afirmação de Moisés, trazendo essa supremacia e essa excelência e exclusividade, porque é essa exclusividade que gera o requisito do verso 30 do Shema. É pelo fato de que só existe um Deus e nem mais um outro, que os homens e mulheres, então, não somente os israelitas, mas toda a criação, devem amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com toda a força. É porque Deus é Deus. Ele realmente é criador e sustentador de todas as coisas. Que Ele é digno, então, de que todos os homens e mulheres devotem a Ele a integridade do seu amor e devoção. Note que o Senhor Jesus vai reafirmar o Shema, que indica uma dedicação, uma devoção a Deus plena do ser humano. Começando pelo coração, que nós entendemos como coração, mas que no hebraico original é aquelas entranhas humanas, daquele lugar mais profundo do nosso senso material, que nos move a alguma coisa. Coração, toda a alma, com toda a força, ou seja, com todo a sua energia, com toda a sua integridade, com toda a sua disposição, com todo o seu sacrifício. Todas essas coisas devem ser devotadas ao Senhor. E no original de Deuteronômio, se você ler, você vai perceber que essas são as 3 palavras que estão lá: coração, alma e força. O Senhor Jesus, Ele esclarece ainda mais o Shema, colocando uma palavrinha aqui que não tem lá em Deuteronômio 6, que é a palavra entendimento. Muitos vão dizer que a razão pela qual Jesus adiciona aqui é justamente porque Jesus agora está falando para uma audiência diferente, numa língua diferente, num idioma diferente. E sabe que o registro do seu ensino agora também é num idioma diferente. Porque a palavra força, no hebraico,
ela pode ser traduzida exatamente como esse empenho, essa energia, essa dedicação de recurso energético mesmo, né? Poder muscular aí, por assim dizer. Mas ela envolve também o nosso intelecto. Envolve também o nosso pensamento, aquilo que nós conhecemos, as informações que nós temos. E Jesus, de uma maneira muito clara, direta, simples também, ele vai reforçar aqui para um novo público, que não se limita aos judeus, que essa força não é só uma força material dos nossos músculos, mas que envolve também aquilo que nós conhecemos, o nosso entendimento. E o amor a Deus, então, deve ser com a plenitude do nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força e o nosso entendimento. Tudo o que é o ser humano deve ser usado e dedicado ao amor a Deus. Esse é o grande mandamento. Se você ainda tem dificuldade para decorar aí quais são os elementos do amor a Deus, eu vou compartilhar com você aquilo que me ajudou a memorizar, né? Como que nós devemos amar a Deus? O que o mandamento exige de como nós devemos amar a Deus? Nós devemos amar a Deus com café. Um café. Lembra do cafezinho? Você vai lembrar. É o coração, alma, força e entendimento. É assim que Deus quer ser amado, adorado, de forma exclusiva, com a plenitude do seu ser. Coração, alma, força e entendimento. Tudo que há no seu ser deve ser devotado exclusivamente ao Deus Israel, Jeová. Jeová. Então Jesus faz essa afirmação muito claramente, poderosamente. E Jesus adiciona a pergunta do escriba um segundo mandamento. A pergunta do escriba é qual é o principal, mas Jesus deixa 2 mandamentos para ele, para resumir a lei, né? Verso 31, Jesus vai dizer: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E esse mandamento pode dar muita discussão, né? Muita tentativa de respostas, né? Sobre o que significa amar o meu próximo como a mim mesmo. Significa amar o meu próximo como a mim mesmo. De maneira muito simples, irmãos. De maneira muito clara. Esse segundo mandamento indica o seguinte: que você ama a si mesmo e ao próximo, reconhecendo aquilo que vocês são, né? Criaturas. Nós amamos a Deus como divindade, e esse amor à divindade deve ser completamente dedicado, completamente pleno, mas ao próximo e a nós mesmos, nós devemos ter uma devoção que ela é como uma devoção de criatura. Nenhuma criatura, nem você mesmo e nem os outros, podem receber o amor que pertence somente a Deus. Nenhuma criatura pode receber o amor que pertence somente a Deus. Somente Jeová, somente o Senhor é que pode receber, e é digno de receber, e exige receber amor pleno, amor com café. O nosso próximo, nós mesmos, nós devemos amar, nós devemos nos devotar, mas como criaturas, com a limitação de que a criatura é. O Senhor Jesus faz essa comparação e faz essa resposta afirmando 2 textos do Antigo Testamento. Primeiro Deuteronômio capítulo 6, depois Levítico capítulo 19, para falar do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas o fato é que esses 2 mandamentos são realmente o resumo de toda a lei do Senhor.
Se você olhar, por exemplo, e voltar o seu olhar para os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, você vai ver que ali exatamente o que é requerido é essa devoção plena a Deus e um cuidado com as criaturas de Deus. Uma honra às criaturas de Deus. Deus vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor. Esses 4 mandamentos nos lembram que o Senhor é digno de toda a nossa vida e toda a nossa devoção exclusivamente. Ninguém mais recebe aquilo que pertence somente ao Senhor. Já os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, conhecidos como a segunda tábua, falam dessa relação que nós temos entre criaturas e entre seres humanos, os quais nós devemos honrar, respeitar e amar, como nós mesmos. Também devemos ser amados, cuidados, honrados e respeitados. Nós devemos honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. Todos esses envolvem então esse amor para com os outros. O Senhor Jesus resume a lei dessa maneira: dedique-se plenamente a amar a Deus. Ame o seu próximo como a você mesmo. Ame o seu próximo como você mesmo. O escriba, ouvindo essa resposta de Jesus, ele fica feliz. E aprova a resposta de Jesus. Ele aprova a resposta de Jesus. Vai dizer: muito bem, mestre. Verso 32. Muito bem. Muito bem. É com verdade que você diz que ele é único e não há outro além dele. Primeiro destaque que o escriba faz para louvar o Senhor Jesus nessa resposta é dizer que ele concorda que só existe um Deus. Só existe um Deus que deve ser adorado. Só existe um Deus que deve receber a nossa devoção plena. Não há outro. Ninguém mais deve ser digno do nosso amor com café. Coração, alma, força e entendimento. Só o Senhor deve receber essa devoção. Então esse é o primeiro destaque que ele faz. Realmente só existe um Deus e não há outro. E ele continua, dizendo que amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, ele vai dizer que realmente o Senhor está muito mais interessado na devoção real que vem do coração, que é fruto de uma piedade devota, do que em atos externos de obediência. Os holocaustos, os sacrifícios são importantes, mas eles são importantes somente como frutos de um coração devoto, frutos de um coração dedicados a Jeová plenamente, em plenitude. Nesse sentido, então, o escriba parece concordar com o Senhor Jesus. Aí faz coro com o Senhor Jesus. A ponto de que o Senhor Jesus, então, o que ele vai dizer? Muito bem, escriba. Olha o verso 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. E essa resposta do Senhor Jesus é aquela resposta, né, que nos deixa com a pulga atrás da orelha. O que significa isso? Não estar longe do reino de Deus. O que Jesus está dizendo para esse escriba? Está dizendo que ele é salvo?
Está dizendo que ele é salvo? Não, não está dizendo isso. Jesus está dizendo justamente isso, que esse homem, ao reconhecer que Deus não está interessado nesses atos exteriores, ele entendeu o princípio do Antigo Testamento e o princípio do relacionamento de Deus com os homens. O Senhor não se relaciona com os homens simplesmente por atos exteriores de obediência. Não. Lembra-se do rei Saul? Lembra-se do rei Saul? Quando, após vencer uma batalha, uma batalha onde Deus havia dito claramente: eu quero que você elimine tudo que for do seu inimigo. Qualquer espólio que tiver sobrado dessa batalha, você vai condenar completamente e aniquilar plenamente. Mas Saul, ele decidiu guardar alguma parte do rebanho daquele inimigo vencido. E a desculpa de Saul para guardar uma parte daquele rebanho, quando ele vai falar com o profeta Samuel, era justamente que ele queria usar o rebanho para sacrificar a Deus. Vou pegar esse rebanho aqui, esses animais, e vou dar em sacrifício para Deus, por isso que eu guardei. Aí o profeta Samuel vai repreender Saul, então, dizendo exatamente isso. O Senhor está mais interessado em obediência, está mais interessado em um coração devoto. O Senhor não está interessado em sangue de cordeiro. O Senhor não está interessado em matança de animais. O que o Senhor está interessado é num coração que se devota a Ele, que se entrega a Ele, que obedece a Ele. E esse reconhecimento que o escriba faz, Jesus concorda com ele. Que o Senhor não está interessado nesses atos exteriores de uma aparência piedade, ou de uma aparente piedade. O Senhor está interessado num coração devoto. Nesse sentido, então, o escriba não está longe do reino. Não está longe do reino. Mas será que ele não está mesmo? Será que realmente ele não está longe? Ele não está longe no sentido em que ele entende o que Deus deseja. Mas se a gente voltar para a resposta do Senhor Jesus, sobre qual é o mandamento principal, e analisarmos, não só o escriba, mas como os seres humanos lidam com isso. Será que esse escriba estava perto do Senhor? O clamor do Senhor, o pedido do Senhor, o chamado do Senhor, a exigência do Senhor, o mandamento do Senhor é: ame o Senhor exclusivamente sobre todas as coisas. Sobre tudo. Só há um Deus e nenhum outro. Não há outro Deus. A sua posição de escriba não é divina. A sua posição de homem não é divina. A sua linhagem judaica não é divina. Seus atos de obediência não são divinos. Só Deus é Deus. Suas posses não são divinas. Seus filhos não são divinos. Seu cônjuge não é divino. Seu trabalho não é divino. Só Deus é Deus. Seu legado não é divino. Sua honra não é divina. Seus prazeres não são divinos. Só Deus é Deus. E digno de pleno amor. Um coração, alma, força, entendimento.
E a pergunta é essa, então, será que alguém consegue dedicar esse amor ao Senhor plenamente, todo o tempo, 100% do tempo? Reconhecendo que só há um Deus. É possível? É possível? Eu não vou responder pelo escriba, eu vou responder por mim. Eu sei que eu não consigo. Se essa é a exigência do Senhor, para minha pessoa, amar a Deus, todo o tempo, 100% do tempo, com toda a plenitude do meu ser, eu não consigo. Eu estou aquém do mandamento que Deus faz. Eu não consigo nem amar o meu próximo como a mim mesmo. Não consigo nem honrar as outras criaturas como dignas, criadas à imagem de Deus, muito menos o próprio Deus, exclusivamente e plenamente. Não basta só entender o que Deus exige. Não basta simplesmente saber o que Deus exige. Isso nos deixa numa posição um pouco melhor do que aqueles que estão completamente perdidos, mas isso não nos dá aptidão para amar a Deus. Isso não nos torna aptos para amar. Só nos torna conscientes daquilo que a gente não consegue fazer. O escriba, eu penso, está nessa mesma condição. Ao mesmo tempo que ele não estava longe, estava distante. Porque ele entendia aquilo que era requerido dele. Mas aquilo que era requerido dele não podia ser próprio dele. Não teria como ser gerado dele mesmo. Ele não tinha condição de gerar esse amor devoto, pleno em Deus, por si mesmo. Nesse sentido, então, ele está muito distante do reino de Deus. Está longe do reino de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Essa passagem, eu decidi pregar ela mais extensa, porque para mim aqui está claro que Jesus repete o seu padrão de quando ele ministrava na Galileia. Você tem a memória um pouquinho funcionando ainda, você se lembra que muitas vezes, em muitas ocasiões, o Senhor Jesus pegava acontecimentos públicos, interações públicas, e aproveitava esses acontecimentos, essas interações, para ensinar. E agora a mesma coisa acontece. Diante dessa conversa com esse escriba, o Senhor Jesus parte para fazer um ensino no templo. Diante dessa realidade de que Deus exige amor pleno, o Senhor Jesus vem trazer um ensino para os seus ouvintes. E ele diz no verso 35, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aparentemente esses ensinos estão completamente isolados e desconectados. Mas eles estão unidos. Quero pensar rapidamente no ensino que Jesus está dando aqui no templo e tentar conectar essas duas passagens para vocês, que na verdade eu penso ser uma só, e sendo uma só ainda com outros textos, né? Mas Jesus vai desafiar os seus ouvintes dizendo o seguinte: como que Davi chama, aliás, como os escribas, como os intérpretes da lei dizem que Davi, o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi chama o Messias de seu Senhor? Na cultura judaica, o filho sempre é menor do que o pai.
o filho sempre é menor do que o pai na cultura judaica, nunca é maior do que o pai. Um pai nunca se dirige ao filho com uma honra maior do que ele mesmo, mas sempre se dirige ao filho como alguém que é menor. E aí Jesus faz esse questionamento então. Como que o Messias, o filho de Davi, é menor do que Davi, se o próprio Davi chama ele de Adonai? Governante pleno, provedor total, soberano, Senhor. Como? Como que o Messias é menor do que Davi? Se Davi diz: disse Jeová, meu Adonai, sente-se à minha direita. Como? E o que Jesus então está querendo chamar a atenção dos seus ouvintes é que o Messias não é simplesmente um homem filho de Davi. O Cristo, descendente de Davi, não é simplesmente homem filho de Davi, mas é também Senhor do maior rei da história de Israel. Ele é Senhor, eterno, assentado à destra do próprio Deus, e tem todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está deixando claro que a condição do Messias, o Cristo, não é simplesmente a condição de um homem, mas de alguém que é maior do que o homem. Tem em si algo além. Jesus está deixando claro então a reivindicação de que o Cristo é também divino. O Cristo é também divino. O Cristo é também o próprio Jeová. O Messias é Senhor de Davi, é Deus de Davi, é soberano sobre Davi. Nesse sentido, se ele é Deus de Davi, é soberano sobre Davi, quem é ele? Senão o próprio Jeová. Davi não respondia para mais ninguém, a não ser para o próprio Deus. Não respondeu a mais ninguém, a não ser o próprio Deus. E o Senhor Jesus então está deixando claro aqui que o Messias prometido a Israel, o Cristo prometido a Israel, é o próprio Deus, encarnado, feito homem. E assim então, o Messias deveria ser amado com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. E não só isso, não só isso. O Messias é aquele que nos dá a condição de amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque é Ele quem ama ao Senhor desse jeito. É o Messias que ama o Senhor com café. É Ele. Ele a todo momento, unido ao Pai, ama o Pai e obedece ao Pai. 100% da vida de Jesus foi dedicada a amar a Deus. 100% da vida de Jesus foi dedicada a amar a Deus. E eu quero lembrar você então do que representa a palavra Cristo, a palavra Messias, a palavra ungido. Ele é o nosso mediador. E é isso que Jesus está trazendo à tona aqui. O mediador, então, ele é aquele que nos ama e nos faz amar a Deus plenamente. É Ele quem media o nosso amor para com Deus. E nele, nós podemos agora amar a Deus plenamente. Revestidos dele, revestidos do Senhor de Davi, do Cristo, mediados pela obra e pela pessoa dele, nós temos acesso a Deus com confiança para dizer: eu te amo, Senhor.
Te amo com todo o meu coração. Te amo com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Porque eu te amo em Jesus de Nazaré. Eu te amo em Cristo. E Ele sim, a todo momento, em todo lugar, te ama plenamente. Eu não tenho essa condição em mim mesmo. Eu não consigo. E eu confesso que não consigo. E deposito então a minha fé em Jesus. Deposito a minha fé no Senhor de Davi, para te amar plenamente. E para amar o meu próximo como amo a mim mesmo. Jesus traz essa realidade de quem é o Cristo, para dizer que Ele é o que nos faz amáveis e obedientes a Deus. Isso para mim é muito nítido, porque quando você lê a resposta do escriba, me parece que ele dá uma desdenhada em Jesus. Com verdade você disse que Ele é o único e não há outro além dele. Ou seja, o rei de Israel não pode ser adorado. O filho de Davi não deve ser adorado. Só Deus. Mas Jesus vai dizer não, porque o filho de Davi é maior que Davi. O filho de Davi é o próprio Deus. E Ele não só deve ser amado, mas é Ele quem te habilita a amar. É Ele quem te coloca numa posição de aceitável diante de Deus e de digno diante de Senhor, plenamente obediente. Não são os seus holocaustos, não são os seus sacrifícios, mas é o Cristo. É o Cristo assentado à direita de Deus, mediando e trabalhando por você, fazendo intercessão em seu lugar, dizendo: Pai, eu morri por Ele. Pai, o meu sangue foi derramado por Ele. Eu o amo o Senhor no lugar dele, plenamente. E a multidão ouvia como? Com prazer. Com prazer, porque esse é o prazer que nos traz essa realidade. Quando nós somos confrontados com o fato de que não podemos amar a Deus, não conseguimos amar a Deus, eu não consigo, o Senhor Jesus vem e diz: eu amo por você, confie em mim, creia em mim, deposite a sua fé em mim, se arrependa da sua falta de amor e confie em mim plenamente. Eu amo por você e eu amo você. Meus irmãos, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Como você lida com os principais mandamentos? Você é apto, capaz de amar a Deus plenamente? Eu te desafio a ficar 10 minutos pensando só em Deus e em mais nada. Eu duvido que você consiga. Eu duvido. Por isso você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo. Porque só Ele que nos capacita a sermos dignos de entrar na presença do Senhor, que requer amor pleno e total. Só o Senhor Jesus de Nazaré amou de maneira correta Deus e o seu próximo. E nos amando então como próximo, nós somos reconhecidos como amantes perfeitos que dedicam sua vida a Deus. A minha oração por você é que você entenda isso, que você se esconda em Jesus para ser reconhecido, não em holocaustos, sacrifícios e ações externas de piedade, mas como alguém que é justificado, reconciliado, tem paz com Deus. E sobre você já não há mais condenação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos por Jesus Cristo.